Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu estou aqui e eu quero compartilhar algumas coisas com vocês e os propósitos que Deus tem colocado no meu coração com relação às Escrituras. O propósito é que nós venhamos a conhecer o máximo possível das Escrituras, porque quando conhecemos a palavra de Deus, nós não erramos. E eu quero deixar alguns exemplos bíblicos que falam sobre o conhecimento. Bom, primeiro eu gostaria de falar sobre o livro de Oséias, do profeta Oséias, que está no Antigo Testamento, e o livro que leva o nome do profeta, ele conta a sua própria história de vida. E é uma história muito interessante, uma história muito intrigante, uma história que ela foi usada por Deus na vida deste profeta para retratar o relacionamento de Deus com o seu povo e o amor de Deus para com o seu povo. Oséias, ele vivia na região do norte, no reino do norte de Israel, e Deus fala para ele tomar uma esposa da prostituição. Ou seja, Deus diz para ele buscar uma esposa que fosse uma prostituta e se casasse com ela e tivesse filho com elas. Daí então a história dele é desenrolada no livro de Oséias, e a sua história vai ser um paralelo da história de Deus para com o seu povo Israel. E Deus traz muitas mensagens. Deus fala que Oséias deve amar sua esposa. Deus fala para Oséias que ele deve perdoá-la, recebê-la quando ela voltasse para casa, porque desta forma Deus estaria ensinando à nação o seu amor para com o seu povo, embora este povo era comparado a esta prostituta. Ou seja, este povo havia se corrompido, se prostituído e deixado o amor verdadeiro de Deus para seguir a outros deuses. Em Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. E Oséias no capítulo 6, no versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E no mesmo livro, no capítulo 6, no versículo 6, diz assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus está chamando o seu povo para conhecê-lo e não apenas seguir um sistema de religião, de sacrifícios, de ofertas, de holocaustos, como era naquela época exigido pela lei que eles fizessem. Eles faziam, obedeciam aos sacrifícios, porém não obedeciam, não amavam a Deus. E Deus então está dizendo para eles que eles iriam perecer, porque eles não estavam buscando o conhecimento de Deus. Lá em Mateus 22, 29, Jesus fala assim: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E ele está falando para os saduceus, quando quiseram questionar, colocar Jesus na parede e constrangê-lo e fazer com que ele caísse numa pegadinha, quando eles falaram a respeito da ressurreição dos mortos, porque os saduceus, eles não criam que havia ressurreição de mortos. Eles criam nas leis, em Moisés, nas leis de Deus, mas não criam na ressurreição dos mortos. E Jesus então vai lá e explica. E eles colocam uma história para Jesus sobre uma mulher que em vida teve 7 maridos e todos morreram. E aí eles falam assim: e no dia da ressurreição, de quem vai ser esta mulher, quem vai ser o seu verdadeiro marido, sendo que ela teve 7 maridos? E aí Jesus então fala para eles que eles erram em não conhecer as Escrituras. E Jesus, ele dá a lição lá, vocês vão lá procurar, E ele fala assim, que Deus falou que ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E se Abraão, Isaac e Jacó, que era quem eles criam, porque eram seus pais, os profetas,
Jesus fala assim, se Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, com certeza, e a Bíblia fala, e as Escrituras falam que Deus não é Deus de mortos, então, como que ele pode ser Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? E ele deixou, então, os saduceus sem resposta, né? Mas você pode conferir lá mais detalhadamente. E para terminar, eu quero dizer para você o seguinte, que Salmo 119, 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós temos a palavra de Deus, somos guiados e iluminados e não tropeçamos. Então, este é o propósito que eu tenho no canal, este é o propósito que eu tenho sempre quando eu coloco meus vídeos para que vocês vejam. E eu agradeço mais uma oportunidade, Deus abençoe sua vida. Visite meu canal no YouTube, canal Caminhando na Verdade. Se inscreva, presta atenção, são vídeos simples, são vídeos fáceis, mas você vai aprender uma porção das Escrituras. Em nome de Jesus, Deus abençoe você.